E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 10, Evangelho de João, o capítulo 10, onde leremos os versículos 11, o 14 e o 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre a expiação limitada. Nós estamos seguindo aqui uma sequência, já falamos sobre a depravação total, mostrando que o homem está morto no seu delito e pecado, não tendo nenhuma condição de buscar a Deus, e não há um livre arbítrio, porque o morto não tem como buscar a Deus, não há nenhuma condição de ele desejar nenhum bem que salve. O Senhor nos deu vida estando nós mortos. Daí pregamos também no domingo o segundo ponto, que é a eleição incondicional. Se o homem está morto, sem nenhuma condição de buscar a Deus, então a eleição é incondicional. Ou seja, fomos salvos por Deus, eleitos por Deus antes da fundação do mundo, e para isso o que fizemos? Nada. O Senhor Jesus fez por nós, Deus fez por nós, Ele nos escolheu, e a base da eleição não está em nenhum mérito nosso, nenhum mérito humano, mas sim no amor de Deus que escolhe conforme a sua vontade. Então, irmãos, hoje nós iremos ver aqui sobre a expiação limitada. Então, estaremos tratando aqui desse terceiro ponto, que é chamado terceiro ponto do calvinismo, que é a expiação limitada. E quando falamos da expiação limitada de Cristo, não queremos dizer que a expiação é de alguma forma limitada no que diz respeito ao seu poder. Não. Então nós vamos tratar sobre isso, esta verdade que devemos considerar nesta noite. Então a palavra expiação, ela se refere à morte de Cristo Jesus, à morte expiatória na cruz. Então, irmãos, a expiação é o oferecimento sacrificial que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, que se ofereceu a seu Pai, que o enviou como substituto para o seu povo, cuja morte dele, a morte de Cristo, serviu como pagamento pela culpa do nosso pecado, pela culpa do pecado do homem. Então, aí a expiação. Já a palavra limitada, como nós estávamos dizendo, ela é usada para descrever a verdade escriturística de que a expiação, ela não cobre todos os homens, mas somente um certo grupo, ou seja, os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. Aqueles a quem Deus escolheu, estes foram por estes, e somente por estes, que o Senhor Jesus morreu. Então essa é a verdade acerca da expiação limitada. Então, irmãos, a questão que se levanta repetidamente é por quem Cristo morreu. E como vocês sabem, há um grupo chamado arminianos, e esses arminianos ensinam que Cristo morreu por todos os homens. Bem, o arminianismo, ensinando desta maneira, entende que a expiação da cruz é universal, isto é, por todos os homens sem exceção. E um vasto número de hinos evangélicos, de músicas evangélicas, inclui essa mesma ideia. Ou seja, estes retratam um Cristo que morreu por todos os homens, em geral, sem exceção, todos os homens. E agora ele espera espera a reação e a resposta desse pecador. Então nós iremos tratar sobre isso e, ao mesmo tempo, iremos fazer uma aplicação. Porque não adianta eu chegar aqui, passar para os irmãos essa doutrina.
informações, fazer os irmãos entenderem que é assim, que é desta maneira, que essa é a base bíblica, e os irmãos voltarem para casa somente com essas informações e nenhuma aplicação para a vida, então, de que adianta nós virmos aqui e apenas passar informações bíblicas para os irmãos? Então estejamos atentos, os nossos ouvidos atentos àquilo que a palavra de Deus quer falar aos nossos corações. Então vamos ver em primeiro lugar o propósito da morte de Cristo. Bem, a Bíblia diz que a morte de Jesus Cristo foi como um pagamento para libertar os homens do pecado. Até aqui, tudo bem. Mas há um problema, uma questão. A morte de Cristo libertou todos os homens ou somente alguns homens dos seus pecados? Bom, se dissermos que a morte de Cristo foi um resgate ou um pagamento por toda a raça humana, como diz o arminianismo, bom, se dissermos assim, então, primeiro, todos os homens têm o poder para aceitar ou rejeitar aquela redenção. Ou todos os homens realmente são redimidos por Cristo. Tenham eles conhecimento disso ou não. Se Cristo morreu por todos, todos têm que ser salvos. Ou seja, todos os homens têm o poder para aceitar ou rejeitar a redenção? No primeiro ponto nós vimos que não, o homem está morto nos seus delitos e pecados. E o segundo que vimos aqui, todos os homens são realmente redimidos por Cristo? Todos os homens serão salvos? Sabemos que não. Então a morte de Cristo por todos os homens somente poderia ser real se uma dessas afirmações aqui fosse verdadeira. Mas nós vemos que não são verdadeiras. Então o próprio Cristo nos disse por que veio ao mundo. Quando nós entendemos o porquê da vinda de Cristo a este mundo, aí nós vamos entender por quem ele morreu. Quando lemos Lucas capítulo 19, no versículo 10, o que é que está escrito? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Marcos 10, 45, que diz também, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas servir e dar a sua própria vida em resgate por muitos. Não diz por todos, mas por muitos. Quando lemos também em Tito, capítulo 2, versículo 14, está escrito assim, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha, um povo exclusivamente seu. Ele veio morrer por esse povo, pelo seu povo, como nós vamos ver adiante. Então, a partir dessas informações aqui, desses textos bíblicos, está claro que o propósito da morte de Cristo foi realmente e cumpre tal propósito, trazer perdão ao homem, aquele que realmente faz parte do seu povo, povo a qual ele escolheu antes da fundação do mundo. Então, irmãos, outros versículos deixam claro que Cristo não morreu por todos, mas por um grupo de pessoas específicas. É-nos dito que ele morreu pelo seu povo, morreu pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelos seus eleitos, pelos seus filhos. E onde é que está escrito isso? Na Bíblia. É-nos dito que ele morreu pelo seu povo. Em Mateus 1, 21, quando lemos esse texto, está escrito assim. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. O seu povo dos pecados deles. Olha, seu povo. Então será que toda a raça humana pode ser chamada o povo de Deus? Não tem como. Toda a raça humana não é o povo de Deus. Diz ainda as Sagradas Escrituras que ele morreu pelas suas ovelhas. Quando lemos João 10, o versículo 11, que foi o nosso primeiro texto, o texto inicial aqui do nosso sermão. João 10, versículo 11, o que é que diz? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, dá a vida pelas ovelhas. Perguntamos novamente, será que toda a raça humana pode ser chamada de ovelhas do Senhor? Claro que não. Então ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pela sua igreja. Efésios 5, versículo 25, quando o apóstolo Paulo usa ali a figura do marido e a mulher para retratar a igreja e Cristo, a noiva e o noivo. Então ele diz assim,
Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá aí. Cristo amou sua igreja, se entregou por ela. Morreu por quem? Pela sua igreja. Mais uma pergunta, ou seja, pergunto novamente, toda a raça humana pode ser chamada a igreja de Cristo? Não. A igreja do Senhor? Não. Diz ainda as Escrituras que ele morreu pelos seus eleitos. Romanos 8, no versículo 32 ao 34, o versículo 32 diz assim, Romanos 8, aquele que não poupou seu filho, seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque são esses que ele entregou. Ele não poupou seu filho e entregou o seu filho por nós. Por quem? Esse verso 33 diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Morreu pelos seus eleitos. Pergunto novamente, toda a raça humana é eleita de Deus? Não. Diz ainda as Sagradas Escrituras que ele morreu pelos seus filhos. Hebreus 2, versículo 13. Outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Será que toda a raça humana, todos os homens são filhos de Deus? Claro que não. Alguns dizem por aí. Algumas religiões, o romanismo e outras religiões e seitas, dizem que todo mundo é filho de Deus. Mas nós sabemos que não. Existem as criaturas de Deus. Os filhos são aqueles que creem nele, e receberam a ele, que foram a ele, foram levados por Deus a Cristo e creram. Esses são chamados filhos de Deus. E toda a raça humana não tem como ser filho de Deus. Bem, acaso não deveríamos concluir com tudo isso que Cristo não morreu por aqueles que não são o seu povo, suas ovelhas, sua igreja, seus eleitos, seus filhos? Ele não pôde, portanto, ter morrido por todos os homens, sem exceção, como é pregado por aí afora. A Bíblia não diz em lugar algum que Cristo morreu por todos os homens, ou por cada um em particular. Bom, alguém poderia até mostrar um texto. E de fato o arminianismo mostra alguns textos onde usam a palavra todos. Mas cabe aí uma interpretação, uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação do texto e procurar entender o contexto e entendermos o que de fato a Bíblia está dizendo. Por exemplo, é nos mostrado pelo arminianismo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. E ao ler esse texto, nós encontramos o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Né? Então com esse texto alguém diz, tá aqui a doutrina. A doutrina é essa, Jesus morreu por todos os homens. Porque mostra esse texto, o qual a si mesmo se entregou, se deu em resgate por todos. É isso que o texto está dizendo, né? Que Cristo deu a sua vida em resgate de todos. Entretanto, isso não pode provar que signifique mais do que todos os seus eleitos, todas as suas ovelhas, todos os seus filhos. É o que nós veremos agora. Em segundo lugar, analisaremos algumas passagens bíblicas onde se usa a palavra todos. Então são alguns textos que o arminianismo usa para defender a expiação geral, ou seja, para defender que Cristo morreu por todos os homens em geral. Bom, eu quero mostrar aqui 4 textos. Poderíamos mostrar muitos, mas vamos mostrar esses 4 rapidamente para analisarmos aqui o contexto e mostrarmos o significado e entendermos o que esses textos estão falando. O primeiro texto é de Hebreus capítulo 2, versículo 9. É dito ali que Cristo provou a morte por todos. Bem, irmãos, o texto diz assim, na íntegra, vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Bom, está aqui o texto.
Esse texto que é nos mostrado para querer provar a expiação geral. Bem, as palavras todo homem são frequentemente empregadas como significando aqui a todos de uma determinada espécie. Por exemplo, quando lemos Colossenses no capítulo 1, 28, significa obviamente nada mais do que todos aqueles a quem Paulo pregava. Portanto, nessa passagem de Hebreus 2, versículo 9, o contexto indica que são aqueles pelos quais Cristo provou a morte. São eles. Aqui, Hebreus 2, quem são eles? No versículo 10, vocês vão ver. No versículo 10 vai dizer que são muitos filhos. O versículo 10 diz, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Está aí, os muitos filhos, desse versículo 10. E tem mais, o versículo 11 vai mostrar que são esses os santificados. Que são esses todos? São santificados. Versículo 11, que diz assim, pois santo, o que santifica como os que são, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Quem são eles? Os santificados, nesse verso 11. Ainda no verso 11, quem são eles? Os irmãos. Quem são eles? No verso 13, quem são esses todos aqui? Os filhos que Deus lhe deu. No verso 13 está dizendo, e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Aqui está respondendo quem são esses todos, que nós vimos aqui no versículo 9. Quem são eles ainda? São os que são libertados. Está no verso 15. Libertados. Diz assim o verso 15. Hebreus 2. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E livraste ou libertaste, como está em outra versão, todos. Então aqui responde quem são esses todos, de Hebreus 2, versículo 9. São eles, como vimos aqui, os filhos, os santificados, irmãos, os filhos que Deus lhe deu, os que foram libertos. Foi por todos estes que Cristo provou a morte. É só analisar o contexto, irmãos, e não tem para onde correr. Essa é a doutrina bíblica. Então, visto que nenhuma destas descrições pode ser aplicada a qualquer pessoa que permaneça na incredulidade. Todos os homens, ou todo o homem, nesta passagem aqui, não pode significar toda a raça humana. O contexto não permite isso. O segundo texto que nós vamos analisar, antes de nós fazermos aqui uma aplicação para nossas vidas, né, está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Olha o texto que eles usam. Um morreu por todos, quer dizer que eles dizem que Cristo morreu por todos. E o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bem, irmãos, contudo, o apóstolo diz simplesmente que todos pelos quais Cristo morreu estavam mortos e agora vivem para ele. Bom, somente crentes, né? Está aqui bem claro, somente crentes, todos os crentes são referidos neste versículo aqui. Então, afirma-se que Cristo morreu e ressuscitou por eles. Então, isto aqui é verdadeiro, apenas com relação aos crentes. Quando o apóstolo diz, logo todos morreram. A morte a que ele se refere aqui não é uma morte proveniente do pecado da qual todos os homens participam. Não. A intenção do apóstolo é mostrar que aqueles por quem Cristo morreu estão agora mortos para o pecado. Mortos para o pecado e vivos para ele, vivos para Cristo. Não há nada aqui sobre essa redenção universal, mas há muito sobre a morte de Cristo que resulta no viver santo de determinadas pessoas. Um terceiro texto que também é apresentado
que o arminianismo usa para defender a expiação geral é 1 Coríntios 15, verso 22. O texto diz assim, 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse texto não é difícil de nós interpretarmos e mostrarmos o real sentido desse texto. Então, esse versículo ele não pode ser usado para provar que Cristo morreu por todos os homens. Está claro aqui, a partir do fato de que Paulo escreve, aqui no versículo 23, nós estamos em 1 Coríntios 15, o versículo 23, Paulo ele escreve aqui sobre a ressurreição dos que são de Cristo. E no versículo 20, daqueles pelos quais Cristo é as primícias. Então os salvos, os eleitos de Deus. Certamente estas coisas não podem ser ditas a respeito de todos os homens. O apóstolo fala aqui dos crentes, todos os quais morreram em Adão. Eles que são vivificados em Cristo. Só eles. Porque se fôssemos usar esse texto aqui para uma expiação geral, todos os homens, toda a raça humana seria vivificada em Cristo. E não são. Toda a raça humana não será vivificada em Cristo. Só os eleitos. E nós sabemos disso. O último texto, para analisarmos, é Romanos 5, versículo 18. Romanos 5, versículo 18, diz assim: pois assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. É um outro texto também usado pelo arminiano. Mas não é difícil de nós interpretarmos esse texto. Não há nenhuma dificuldade, irmãos. Esse é um versículo muito usado por alguns para defender a ideia de que a morte de Cristo traz vida a todos os homens. Nós poderíamos dizer, abreviadamente, que a expressão todos os homens, na segunda parte desse versículo aqui, de Romanos 5, 18, só pode ser entendida com referência àqueles sobre os quais a graça vem realmente. Não tem como ser diferente. Eles são descritos no versículo 17. Se você ler o versículo 17, Romanos 5, 17, são descritos como aqueles que recebem a abundância da graça. Então quem são esses todos? Aqueles que recebem a abundância da graça, que reinarão em vida por Jesus Cristo. Está no versículo, aqui no versículo 19, como aqueles que serão justos. Daí, irmãos, o contexto dessas passagens que eles pegam isoladas, o contexto mostra a realidade. Porque pegar texto sem analisar o contexto é pretexto para heresias. E é o que acontece muito por aí afora. Então nada disso pode ser dito a respeito de toda a raça humana. Esse versículo aqui, esses versos. Então outros textos poderiam ser acrescentados pelos defensores da expiação universal ou expiação geral. Entretanto, o princípio de análise é sempre o mesmo dos versos que nós fizemos agora, dos que nós lemos e explicamos. Então é tolice asseverar que os termos todos os homens, ou mesmo a palavra mundo, quando entra na Bíblia, todo mundo, na verdade tolice asseverar que esses termos aqui têm que ser abrangentes, incluindo toda a raça humana indistintamente. É tolice pensar assim. A palavra de Deus, ela dá a resposta. Basta prestarmos atenção, observarmos que a todo instante nós estamos usando esses termos, abrangendo os mais variados grupos de pessoas e coisas, quando usamos a palavra todos. Quer ver um exemplo? Você tem a sua família. E a sua família todos são crentes. Ou não, mas de repente alguém diz, hoje todos vamos à igreja. O que entendemos aí? Vamos todos para a igreja. É óbvio que estamos nos referindo apenas à nossa família, os da nossa casa. Todos vamos à igreja. Então, irmãos, o que estamos dizendo aqui é que Cristo não morreu por todos os homens. É que não existe uma expiação geral.
ou universal. Mas ele morreu especificamente por algumas pessoas, e essas pessoas certamente serão salvas. Nenhuma delas se perderá. Por quem Cristo morreu, essa pessoa é salva e jamais se perderá. Ainda que ele demore a vir a Cristo, demore por algum tempo, mas ela virá e será salva. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Porque no momento que, se eu afirmar que Cristo morreu por todos, todos teriam que ser salvos. E como todos não serão salvos, eu sou obrigado a dizer que Cristo morreu, derramou seu sangue para salvar algumas pessoas, para salvar a todos, e não conseguiu salvar a todos. Derramou seu sangue em vão. E nós sabemos que não é assim. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramado em vão. Cristo morreu especificamente por um povo que Deus escolheu para a salvação. E esse povo, por quem Cristo morreu, esse povo é salvo. Em terceiro lugar, qual a nossa reação diante dessa doutrina? O que é importante para nós sabermos aqui, agora, como aplicação, é que Cristo morreu especificamente por você, especificamente por mim, por nós, por todos nós eleitos de Deus. É um grupo específico de pessoas. São muitas pessoas, mas por cada uma delas ele morreu especificamente. Lá estava o seu nome, lá estava o meu nome, lá estava o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, o pecado de cada um dos eleitos, ou de todos os eleitos. Irmãos, olhar e pensar numa salvação específica, por uma morte substitutiva, nos compromete muito mais. Faz-nos saber que Cristo não foi à cruz por qualquer um. Ele foi à cruz especificamente por você, por mim. Diante disso, já aplicando para nós, sinta-se responsável pela cruz. Essa deve ser a nossa reação. Sinta-se responsável pela cruz. A culpa não foi de Cristo. Cristo não morreu pela culpa do mundo todo. Ainda que todos pecaram, como diz a Bíblia. Mas Cristo morreu pela sua culpa, pela minha culpa, pelos seus eleitos, pelos nossos pecados, pelos pecados que ainda continuamos a cometer, não só pelos do passado, mas os de agora também. Como diz alguém, Cristo morreu pelos nossos pecados todos, pelos pecados do passado, né? Pelos pecados do presente, pelos pecados do futuro. Eu tenho que me sentir responsável por isso. Eu tenho que olhar para a cruz com mais zelo, com mais carinho. Eu tenho que olhar para a cruz com maior constrangimento. Este é um grande símbolo do cristianismo, a cruz da vergonha, a cruz da dor. Como diz o hino, a rude cruz. Como eu amo a mensagem da cruz, diz um cântico. Porque a mensagem da cruz diz que todas as minhas culpas foram pagas lá por Cristo Jesus. Sinta-se responsável. Não olhe para a cruz como se fosse uma obrigação de Deus, de Jesus. Olhe para a cruz como sendo a sua responsabilidade. O fato de Cristo ter que ir lá em nosso lugar, pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, porque foi por você, foi por mim, especificamente, não generalizadamente, como alguns dizem. Veja esse texto aqui, de 2 Coríntios 5, o texto que nós já lemos, mas leiamos novamente agora, já fazendo essa aplicação, para entendermos agora o que de fato o apóstolo Paulo está dizendo. 2 Coríntios 14, versículo 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Bom, agora já que entendemos o significado desse versículo 14,
Todos morreram. Morremos para o pecado. Ele morreu por todos, verso 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E daí nós vemos o objetivo da morte de Cristo por nós. Morreu por você, morreu por mim. Para que eu não viva mais por mim mesmo, mas viva por Cristo. Como Paulo diz, para mim o viver é Cristo. Isso aqui é sentir-se responsável. Responsável. Abrir mão da minha vida para viver a vida de Cristo. Você, como eleito, alvo específico da morte de Cristo no Calvário, você tem vivido para Cristo? Se Cristo morreu por você, você tem vivido por Cristo? Ou você tem vivido por Cristo e por outras coisas também? E Cristo nem é sempre a prioridade na sua vida. Os sonhos estão na frente. O trabalho está na frente. As realizações estão na frente. O conforto está na frente. As amizades estão na frente. Eu vivo em busca dessas coisas. É para isso que eu vivo. Mas Cristo morreu por mim para que eu vivesse para Ele. Para que eu largasse tudo, negasse a mim mesmo e seguisse a Ele. Para que eu mesmo tomasse a minha cruz e o seguisse. Seguisse a Cristo. Não é isso que Cristo falou? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa é a evidência de que Cristo morreu por alguém. Quando esse alguém abre mão de tudo para viver para Cristo. Porque foi por isto que Cristo morreu pelos eleitos. Para que eles vivam para Cristo. Então seja grato. Cristo não morreu por qualquer um. Ele morreu por você especificamente. Seja grato. A murmuração é algo que provoca a ira de Deus. Queixar-se da vida, queixar-se das pessoas, lamentar-se o tempo todo por qualquer coisa que não seja os seus próprios pecados. Como alguém pode queixar-se sabendo que Cristo morreu por ele? Como alguém pode queixar-se sabendo que o pecado foi perdoado e ele está caminhando para a vida eterna? Já foi pago o preço, foi conquistado por Cristo a sua herança. Por que ele anda se queixando? Como ele pode reclamar da vida? O profeta Jeremias fala que, ele diz, de que se queixa o homem? Queixe-se cada um somente dos seus próprios pecados. Porque isso sim é ruim. Foi isso que levou Cristo à cruz. Os nossos pecados. Eu deveria me lamentar porque sou um pecador. Mas eu me queixo de tudo nessa vida. Eu tenho ainda a petulância de entrar na casa do Senhor com a cara amarrada, não cantar, não ler a Bíblia, ou ouvir o sermão com a cara amarrada, porque eu estou triste com a vida e me esqueço que Cristo morreu por mim. Não há o que justifique a sua queixa. Não há o que justifique a nossa cara amarrada pensando na vida, nas coisas da vida. Não há o que justifique você não querer louvar a Deus. Cristo morreu especificamente por você. Se você crê nisso, então por que viver se queixando? Isso deveria nos fazer acordar aos domingos com o coração sem controle de alegria, vibrando de alegria para vir à casa do Senhor, no dia do Senhor, ansiar por esse dia como a coisa maior do mundo. Porque aqui é o lugar onde nós juntos, com outros redimidos, louvamos ao Senhor, exaltamos ao Senhor, e em comunhão sentimos a presença do Senhor. Meus irmãos, Cristo morreu por nós, seus eleitos. Louvemos a Deus, sejamos gratos por isso. Então louvemos a Deus com o coração contrito e alegres. Não louve apenas quando tudo vai bem, na saúde, na vida financeira, a família, não tem nenhum problema, aí eu louvo ao Senhor. Não, não é só nesse momento. Louvemos a Deus em todo o tempo, e louvemos a Deus pela cruz, louvemos a Deus pelo sangue derramado, louvemos a Deus porque somos eleitos por quem Cristo morreu, porque o Senhor teve misericórdia de nós,
E ao invés de nos queixarmos, como muitos fazem, se queixando, dizendo que Deus não é injusto, que não ia fazer isso ou aquilo, Paulo mesmo responde, de maneira nenhuma. Ele não é injusto. Ele faz o que ele quer, tem misericórdia de quem quer. Se ele quisesse mandar todos para o inferno, ele seria justo, porque ninguém merecia o céu. Louve a Deus. Se você crê que é um eleito, e Deus lhe escolheu, louve a Deus por isso. A todo instante e toda hora, glorifique o nome do Senhor. É justamente isso que Paulo fala. Deus nos remiu por sua graça para o louvor da sua gloriosa graça. Então a pergunta que nós já respondemos, por quem Cristo morreu? Já respondemos, que foi pela sua igreja, pelos seus eleitos. Então, sendo você um eleito, ele morreu por você. Você pode perguntar, mas isso não nos faria orgulhosos? De maneira nenhuma, irmãos. Como alguém que não merece nada e recebe alguma coisa pode se tornar orgulhoso? Pelo contrário, isso nos humilha completamente, nos constrange. Isso nos faz baixar a cabeça diante de quem somos, diante dos nossos pecados, diante da nossa condição. Isso deve nos levar a glorificar a Deus por aquilo que Ele fez por nós e louvarmos a sua maravilhosa graça. Por isso louvemos de todo o nosso coração, porque nós somos eleitos e Cristo morreu por nós. Que o nosso Deus aplique esta palavra em nossos corações e que possamos, dia após dia, glorificar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito na vida do seu povo, dos seus eleitos, da sua igreja. Amém.